inflação e crescimento econômico. Este é o tema de hoje do seu Agenda Econômica. Quem está conosco é o coordenador de Economia Monetária e Câmbio do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, o Tiago Sevilhano Martinez. Participa dessa entrevista o jornalista Davi Meric. Tiago, vamos agora entrar na fase boa, né? Por que o real deu certo e desbancou todas essas outras tentativas, e ainda mais porque usou aquela questão da âncora cambial, que eu queria que você explicasse também, numa época em que as reservas não eram como as de hoje, de 350 bilhões de dólares. A gente pode colocar talvez dois fatores que foram cruciais para o plano real, que foi o próprio desenho do plano, que foi muito bem feito, e o momento histórico também, que ajudou. Era diferente do cruzado, a situação externa, apesar do nível de reservas não ser tão alto como a gente tem hoje, todo o contexto internacional era muito favorável naquele período do plano real, né? Primeiro, quanto ao contexto externo. No começo dos nos anos 80, depois que os Estados Unidos subiu demais a sua taxa de juros, e aí isso quebrou vários países que estavam endividados, então teve um refluxo dos capitais internacionais para esses países. Os bancos não queriam mais emprestar dinheiro para esses países. E a América Latina toda entrou nessa, não foi só o Brasil. Então, os países tiveram que fazer fortes reajustes nas suas economias para conseguir exportar mais e pagar a sua dívida. E, voluntariamente, os bancos não emprestavam. Eles emprestavam para que os países não quebrassem de vez, né, o mínimo necessário. E, inclusive, em 87, depois do cruzado, que tentou-se, em 86, né, o cruzado, estabilizar a inflação, aí piorou o lado externo, o déficit externo piorou, e em 87 o país acabou decretando uma moratória da dívida, justamente porque não tinha condição de fazer aquele plano de estabilização. E aí depois retomou os pagamentos, normalmente. Aí o que aconteceu? Já nos anos 90, na virada, principalmente ali em 91, 92, o contexto externo melhorou muito. Teve as dívidas dos países periféricos que estavam nessa situação, a América Latina em especial, o Brasil, foi securitizada, o que se diz, que foi transformada em títulos lançados nos mercados financeiros. Não era mais dívida direta com os bancos, mas sim títulos financeiros que eram livremente negociados. Os capitais internacionais voltaram a investir nesses países de uma forma geral. Isso favoreceu muito o real. Então, de fato, entrou-se no momento em que a situação era muito internacional, era favorável. Você tinha tal externo para entrar no Brasil. Então, o que foi feito? Foi aproveitado esse período. Teve um período de acumulação de reservas, inclusive durante o governo Collor, teve uma certa acumulação de reservas que se intensificou depois, durante o governo Itamar, e aí, quando no finalzinho foi lançado o real, já tinha um pouco de reserva acumulada e tinha, na verdade, muita entrada de capital. Fala um pouquinho do papel da URV e da âncora cambial. Que aí a gente entra na questão do desenho do plano. Qual que era a ideia por trás do plano real? Em vez do o congelamento era problemático porque você forçava os agentes a não deixar os seus preços relativos se ajustarem, você gerava aquela situação de mobilidade. A ideia do real era não forçar isso. Você faz o contrário, em vez de tentar desindexar a economia na marra, você indexa ela totalmente. Então você indexa todos os preços da economia a uma única unidade de referência, que era o ORV, a unidade real de valor, que era indexado 1 a 1 para o dólar. Então tinha uma âncora cambial. Porque como você tinha dólar no país disponível pelo contexto internacional, você indexava essa unidade de valor 1 a 1 para o dólar, e aí o cruzeiro real, que foi a moeda que havia na época, os agentes eles tinham total liberdade para estabelecer os seus preços em cruzeiro real e fazer a conversão para o ORV. Só que conforme foi passando o tempo, todo mundo foi mais ou menos... viu que o valor do RV não mudava, porque estava atrelado no dólar, então os preços de um RV não tinham inflação. A inflação ficava toda nos preços em cruzeiro real. E aí passou a ser diária. Então a ideia desse plano era que você fizesse uma indexação diária e instantânea dos preços. Porque, como ia estar todo mundo praticamente reajustando, é como se todo mundo reajustasse o preço no mesmo dia, fazendo desse jeito. E aí você podia quebrar, jogar fora a moeda antiga, o cruzeiro real, e na moeda nova ficaria quase nada de inflação. Porque como está preso no dólar, você tem um limite para quando você pode subir o preço. Quem concorre com o produto internacional, isso também foi importante, a abertura comercial que teve no começo dos anos 90, prejudicou uma série de setores porque ela foi muito rápida. Mas, por outro lado, ajudou a consolidar a inflação, porque como tinha concorrência com o produto internacional, você não podia subir muito seu preço, porque o produto nosso importado ia ficar mais barato. Então, foi usado esse mecanismo no plano real. E eu acho que vale a pena também destacar a situação fiscal. Teve um esforço para o governo não gastar demais, segurar a dívida, que foi importante também, porque esse esforço de atrair o dólar, como é que ele foi feito? Com uma taxa de juros elevadíssima, foi aplicada no Brasil. Essa taxa de juros elevadíssima
permitiu que entrasse dólares, só que aumentou muito a dívida pública, aumentou demais no começo do real. Foi uma escalada realmente, né? E por esse lado acabou que aquele confisco do Collor, ele baixou muito a dívida. Como teve aquele confisco, acabou ajudando o real depois, embora na hora foi um grande mal para a população. Esse é um debate interessante. Se discute muito de forma maniqueísta, se acertou, se errou, o plano cruzado foi um erro, o plano Collor foi um erro, são acerto, o real foi acerto e tal. Não, e como há uma vertente dizendo que todos esses planos foram necessários, que não tinha possibilidade de fazer outros planos senão aqueles. O senhor comunga dessa ideia que esses planos todos foram positivos, ou o senhor acha que alguns planos foram absolutamente errados e só o real reacertou? Como o senhor avalia isso? Eu ficaria um pouco no meio termo. Eu acho que não dá para dizer, por exemplo, a ideia extrema como aquela do Collor, que era necessário. Eu acho que é complicado afirmar isso. Talvez, de fato, não fosse necessário. Tinha outras maneiras de proceder. Mas o fato é que um pouco acabou ajudando o real. Se você tentasse aplicar o real ali em 86, talvez não desse certo por esse contexto desfavorável. Por exemplo, se talvez não tivesse tido essa diminuição da dívida que teve durante o plano Collor, talvez, não sei se o real ia aguentar, né? Ia aguentar tanto tempo quanto aguentou aquele comecinho, aquela fase de endividamento tão intenso, né? Todos eles tiveram seu papel. Tiveram seu papel. Talvez poderiam... A gente não tem como fazer o teste de seria uma outra opção, seria melhor, mas o fato é que tiveram seu papel, isso não dá para negar. Sempre que se fala no combate à inflação, se vem com aquele diagnóstico de que existe uma inflação de demanda. A demanda está aquecida, e aí usam-se aqueles mecanismos tradicionais de inibição da demanda, entre eles o mecanismo monetário de puxar para cima a taxa de juros. Eu lhe pergunto, de fato, na situação do Brasil de hoje, quer dizer, há de fato um estrangulamento dessa capacidade de oferta praticada, um estrangulamento da capacidade de oferta existe de fato, quer dizer, se a demanda aumentar até um certo ponto, vai ocorrer uma inflação, assim, inevitável ocorrer uma inflação? Isso tem que ser relativizado também, porque se o aumento da demanda é muito intenso, num certo momento, ele tende sim a gerar inflação, porque a capacidade de oferta sempre responde com um pouco mais de lentidão, mas por outro lado a oferta responde também. Em especial o investimento. O que gera capacidade produtiva nova na economia? O investimento das empresas. Só que as empresas só vão investir se a economia estiver crescendo. Então, às vezes, se coloca de uma forma muito rígida, que a demanda só gera inflação e se a oferta não acompanhar. Só que se você não tiver também um forte crescimento da demanda, a oferta não vai... Os empresários não vão investir. Se eles investirem, você não aumenta a capacidade de oferta. Né? Então, eu acho que o que foi feito, principalmente a partir de 2006 no Brasil, quando teve uma troca de equipe econômica no governo Lula, foi que se reconheceu isso. Olha, se a gente ficar sempre barrando o crescimento, nunca que o investimento vai decolar. Então você não aumenta a capacidade de oferta da economia. Ou seja, vamos tentar o combate ao excesso de demanda de hoje pode comprometer o aumento da oferta no futuro. Pode comprometer o aumento da oferta no futuro. Claro que você não pode também ser radical demais de querer que cresça, então vamos crescer com tudo, sem limites, porque a oferta ela é sempre mais devagar. Então, se esse processo for muito intenso, muito rápido, num curto período de tempo, aí você pode gerar uma forte inflação. Então, você tem que ter um pouco de, até um jogo de cintura, de saber até onde você pode ir. Né? Você tem que testar esse limite. Vamos ver até quanto a minha oferta pode crescer acompanhando a demanda. O senhor falou que está naquele grupo que acha que uma certa inflação é necessária para um país como o Brasil, que tem por franco processo de desenvolvimento e tal. Existe um limite, senhor? 6%, 7%, 8%, acima de 10% já começa a ficar ruim? É possível fazer essa avaliação? O limite é o que a sociedade aceita. É o que é o tolerável pela sociedade brasileira. Então, a gente... sabe que uma inflação que chegue próximo aos 2 dígitos não vai ser aceito pela sociedade. Certamente político que defender isso não vai ser reeleito, não vai ser eleito. Então, a sociedade manifesta essa preferência ali na urna, né, na hora e a popularidade do presidente isso é afetado. Por exemplo, a inflação chegou perto do 7% agora esse ano, já começou a preocupar. Você vê que eleva-se uma preocupação social em relação a isso. Então, a gente sabe que não deve ter inflação demais, porque prejudica aqueles que não têm poder de aumentar o seu salário na mesma escala. Né? Só que talvez, às vezes, há muitos que argumentam que o Brasil deveria reduzir a meta, que está em 4,5%, para 3%, 3,5% e, eventualmente, até menos, como tem em outros países desenvolvidos, que adotam geralmente 2%, os países europeus, né? O Banco Central Europeu adota essa meta. Eu questiono um pouco isso, porque não sei se a sociedade brasileira é tão possível assim, se a gente conseguir na maior parte do tempo ficar ao redor dos 4,5%, 5%, não sei se é algo que seja de fato intolerável para a sociedade brasileira. Por quê? Porque você impediria fazer outros movimentos, por exemplo, aí entrando um pouco no nosso estudo, a gente
teve um olhar desagregado da inflação, olhando diferentes setores. A gente viu que uma das pressões, não é a principal, mas uma importante fonte de pressões inflacionárias é a própria melhora da distribuição de renda. Porque como que é feita essa melhora? O salário mínimo é importante, a melhora do salário mínimo. Até as políticas distributivas como o Bolsa Família, a pessoa não vai... Você tem que pagar um salário melhor para você trabalhar. Ela não vai trabalhar por qualquer salário, às vezes de miséria, que pagassem antes, porque ela tem isso resguardando ela. Então, isso gera pressão um pouco sobre... Você melhora a condição de vida da população, que tem condição de gastar mais em serviços que antes não gastava. E tem o próprio fator de custo, por exemplo, o salário mínimo sobe o custo de serviços em especial, mas também de uma série de outros setores da economia, até aqueles que não são formais, que têm o salário mínimo como referência. Então, o que acontece? Isso pressiona um pouco a inflação. Se a inflação for muito baixa, você pode acabar tendo que parar esse processo redistributivo. Você falou um pouquinho aí da questão das metas e um pouquinho do estudo do IPEA. Fala um pouquinho desse estudo, quer dizer, que estudo é esse do IPEA, que vocês estudaram a inflação a partir do ano 2000? Fala um pouco da metodologia usada e o que objetivos vocês queriam atingir quando vocês iniciaram esse estudo sobre a inflação no Brasil. Pois é, qual que era a ideia do nosso estudo? Desde meados de agosto de 99, foi adotado no Brasil o regime de meta para a inflação. Depois que teve toda aquela situação do Plano Real, mantida aquela paridade do real com o dólar muito rígida, tinha uma série de crises cambiais, onde os investidores achavam que o Brasil não ia ter dólar para manter aquilo e que uma hora ia estourar. Então, fugia dólar do país. Cada vez que apareceu uma crise, tiveram várias, principalmente no segundo governo Fernando Henrique, teve muitas. E aí até que chegou um ponto então, que não, no primeiro governo Fernando Henrique, e aí na virada do primeiro para o segundo governo, se abandonou a âncora cambial rígida e passou-se então, para manter a inflação no lugar, um regime de metas de inflação. Qual que é a ideia? O Banco Central, na verdade, o governo estabelece com o câmbio flutuante. Aí não é mais um câmbio rígido, uma paridade rígida para o dólar. O câmbio todo dia muda a paridade do real para o dólar e isso é livre para flutuar. Então, aí como é que se fez? Estabeleceu-se uma meta de inflação. O Banco Central tem a responsabilidade de perseguir um certo valor de inflação. Se passar disso a inflação, ele deve subir os juros para que a economia cresça menos e segure a inflação. Essa que é a ideia. Porque o centro é 4,5, com tolerância para cima de 2 pontos e para baixo de 2 pontos. Isso atualmente, no começo era um valor diferente, né? Mas já faz vários anos que nós estamos com esse valor de meta. Então, essa que é atualmente a política principal, a política de combate à inflação no Brasil é você manter dentro desses limites. Aí qual a ideia do nosso estudo? Qual foi? Pegar desde 2000, que pegou todos os anos cheios, né, desde o começo desse regime, e fazer uma análise setorial da inflação. Uma desagregação, para a gente recuperar um pouco um debate estruturalista, cepalino, que tinha ali mais antigo, de você não olhar só a inflação como um todo, como um agregado, mas olhar sim os setores, porque às vezes tem políticas setoriais que podem afetar a inflação, não é só a política macroeconômica como um todo. Então, a nossa ideia era iniciar mesmo uma agenda de pesquisa, começando com uma análise mais descritiva e apreciativa de quais são os setores que puxaram mais a inflação ou seguraram mais a inflação nesses últimos 10 anos. Qual que teve alguma dinâmica que mudou durante esse período? Foi essa que era o nosso objetivo. E comparando com a meta de inflação, quais são os setores que tinham variação de preços acima da meta de inflação e quais tinham abaixo ao longo de todo esse período. Professor, segundo o estudo do IPEA, segundo o estudo do IPEA, de 1995 a 2003, a taxa média de crescimento do PIB, Produto Interno Bruto Real, foi de 2,18% ao ano, saltando para 4,42% ao ano no período compreendido entre 2004 e 2010. O estudo aponta para esses períodos alterações no regime de demanda e de produtividade e um alívio da restrição externa. Dá para o senhor explicar melhor esses pontos? Esses 3 pontos que a gente destacou, que a gente vem destacando na nossa análise no IPEA, não só quanto ao estudo da inflação, mas quanto à análise do crescimento econômico do período também, mas aqui eu dei um foco mais na parte da inflação, né, que é a minha área. E qual que é a ideia do regime de demanda? A ideia, na verdade, é como que se comporta a demanda agregada e como ela afeta o crescimento econômico da economia. Tá? Então, antes você tinha uma situação em que, por causa dessa fragilidade do setor externo, das crises cambiais, que continuaram mesmo no começo do regime de metas para a inflação, ainda tivemos uma série de crises cambiais, sempre que você tinha um aumento da inflação ou uma crise cambial, você era obrigado a interromper o crescimento. Tá? Então, a ideia é que, após esse período, foi possível adotar um crescimento mais regular, com taxa de crescimento média mais alta, e que isso era muito puxado pelo crescimento da demanda agregada. E o que é demanda agregada? É basicamente o mercado interno. Então, as políticas, em primeiro lugar, as políticas de redistribuição de renda, puxadas em grande parte pela valorização do salário mínimo
e o próprio programa Bolsa Família, também de redução da pobreza, elas criaram um mercado interno muito forte, que antes era muito enfraquecido com a taxa de desemprego alta que tinha. Então, a redução do desemprego e essas políticas de combate à pobreza e de distribuição de renda, eles deram poder de compra para o povo, para a população. Então, isso puxa a demanda para cima e, com isso, incentiva as empresas a investirem. Então, só que isso é importante. Toda aquela conquista que vem desde o Plano Real da estabilidade de preços, um certo controle das contas públicas, né, que veio principalmente no segundo mandato do Fernando Henrique, que se começou adotou os superávites primários. Isso daí te dava uma certa estabilidade macroeconômica, que depois, quando veio essa puxada mais intensa da distribuição de renda, ampliando o mercado interno, isso foi, a conciliação dessas duas coisas deu uma confiança muito forte para os empresários investirem. Então isso puxou o crescimento econômico. Também o aumento do crédito, isso foi importantíssimo. Uma série de reformas que foram feitas, principalmente no comecinho do governo Lula, do primeiro mandato, que favoreceram a relação crédito-PIB praticamente dobrou nesse período. Então aumentou muito o crédito, tanto para as empresas quanto para o consumo. Então isso também foi um motor importante do crescimento. Isso que a gente se refere ao regime de demanda. Regime de produtividade, a gente se refere à questão do investimento puxando o crescimento. Justamente esse incentivo que houve às empresas para investirem possibilitou aumentar a capacidade de investir. E isso aumenta a produtividade, que é o quê? A capacidade da economia crescer sem gerar inflação. Para uma certa disponibilidade de recursos da economia, você produz mais. Então, com isso, você consegue crescer sem gerar inflação, porque as empresas se tornam mais eficientes. Você só consegue isso investindo mais. Então, teve esse lado do incentivo ao investimento privado e o próprio incentivo pelo investimento público mesmo. Então, o governo aumentou muito sua taxa de investimento, as estatais, em especial a Petrobras, aumentaram muito seu investimento em relação a períodos anteriores, e isso também aumentou a capacidade da economia crescer sem gerar inflação. E o próprio crédito do BNDES para investimento no setor privado, que expandiu enormemente também após 2006 nesse período, né, principalmente. E a recessão externa, o que eu me refiro? Principalmente pela alta internacional dos preços das commodities, que veio desde 2002, 2003, aí teve um pouco de sorte do governo Lula de pegar essa fase que a China passou a crescer enormemente e demandar muito as commodities, especialmente os alimentos do Brasil, que aí favoreceu, a gente conseguiu aumentar muito nossa capacidade de gerar saldos comerciais, de exportar. E com isso você dá uma folga para o setor externo. Mas isso aí prejudicou a inflação, o combate à inflação. Então, por um lado... Houve uma internalização do preço. Às vezes a economia é uma coisa que é boa para uma variável econômica e é ruim para outra. Por outro lado, atrapalha o combate à inflação porque aumenta o preço dos alimentos. Mas por outro, você favorece o crescimento da economia. Né? Por quê? Se você não tem essa folga no setor externo, quando a economia começa a crescer muito, os dólares vão embora. Por quê? Você aumenta a importação da economia. A economia começa a importar muito. E aí você tem que parar de crescer, senão você não vai ter dólar para pagar as importações, aí a dívida externa, aí você para de crescer. Como teve essa folga do aumento dos preços das nossas exportações de alimentos, você pode crescer mais. No próximo bloco, os setores que mais pressionaram a inflação nesse período. Aguarde.